nosso podcast Lasquinês está no ar em mais um episódio gravados do Estúdio Tequila. Agora ganhou o estúdio. Aqui a gente só não bebe tequila, de vez em quando toma uma cervejinha, mas hoje é água. Aqui só Hoje vamos comentar, é o 10º qual, meu bebê, você sabe? Décimo, produção? 14º. Aí, 14º, eu ia falar. 14º. E hoje recebemos aqui o grande advogado Maurício Santos. E aí, pessoal, tudo bem Que é com o vocês? aniversário dele. E Na tá verdade, aqui com a gente. A gente vai rolar um parabéns aqui. Que é especialista, me corrija se eu estiver errado, direito do consumidor e Direito civil. direito civil. Direito civil que é esse braço maior, todos nós somos civilistas. É muito melhor. Você seria um civilista, você não seria um criminalista. Pela sua Definitivamente não. Definitivamente não. eu acho que, de uma maneira geral, a intelectualidade, não que os penalistas não sejam intelectuais, é isso, mas a coisa certa, você vê uma petição de direito civil, é de 30 páginas. Direito penal, o cara faz uma vez costas uma página só e já foi. É o nome, Maurício. Com certeza. Agora já é resenha aqui, viu, Maurício? Aqui você larga o direito, que aqui é resenha, que eu também não sou advogado. Não, ele é. Vocês dois são, eu tô fodido. Eu faço questão de largar o direito de vez em quando, é importante, né? Senão a gente Com não fica. certeza, E hoje o Maurício vai ajudar a gente aqui a comentar as notícias da semana fervendo. Essa semana passada, na verdade, a gente já gravou o programa e nossa convidada, a gente teve um tema técnico. Né? A gente não entrou no julgamento que estava acontecendo no Supremo Tribunal Federal dos atos golpistas que aconteceram e que a turma terminou sendo condenada. Bolsonaro, 27 anos de prisão, todo mundo está aí com o Congresso Nacional movimentando toda essa perspectiva da anistia, vai ou não vai, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas iniciando o nosso programa, temos aí uma notícia de 50 notícias de 50 anos atrás. Comente, meu bebê. Lá ele. Começando com um bom lá ele, um salve lá ele. A gente peguei esse recorte do Jornal do Estadão de 50 anos atrás. O nosso programa vai no ar dia 20, que é sábado. Então eu peguei e falei, vamos ver como é que está o Brasil, como é que estava o Brasil há 100 anos atrás pelo Estadão, que eu tenho acesso ao jornal e ele tem um acervo maravilhoso. Eu falei, esse ano estava uma propaganda de carro. Eu falei, porra, Timor ia adorar. Eu falei, não vou botar propaganda de carro. Eu peguei 50 anos. Aí na hora que eu vi, tudo igual. Brasil, o governo Médici importando soja da União Soviética, como vocês podem ver aqui. Kissinger advertindo ao OPEP, ou seja, confusão no Oriente Médio, e mais confusão no Oriente Médio, Tel Aviv volta a receber armas, e fogo e morte no centro de Beirute. Ou seja, há 50 anos atrás está tudo muito parecido com agora. Muita coisa. E era a União Soviética, aí comendo na Guerra Fria, né? Era o auge da Guerra Fria, e o Brasil militar, ditadura militar, negociava numa boa com a União Soviética, não tinha essa coisa não de... Dinheiro bom é dinheiro, né, velho? Com certeza. O tempo passa, muita coisa fica. Exatamente. Mas quero, inclusive, botar a bola aí para o Robson, nosso convidado, falar desse assunto. E vamos todos falar aqui, inclusive, até Cecília e Rafael, se quiser opinar. Não, esse tema é importante. Sobre o assassinato do ativista de direita, Charlie Kirk, que aconteceu essa semana aí agora. Infelizmente, ele foi baleado no pescoço. Inclusive, a capa da Time, que é uma revista considerada pela direita esquerdista. É ou não, Matheus? Sim, com certeza. E aí colocou e falou assim, olha, basta, chega. O assassinato de Charlie Kirk e a epidemia de violência política nos Estados Unidos. Tá. Ele aqui, inclusive, minutos antes, né? Porque foi bem rápido, foi logo no início que ele foi assassinado. E o atirador que confessou numa conversa muito estranha, inclusive, uma conversa de WhatsApp com alguém que, assim, ele confessa tudo, ela ou ele pergunta e ele vai dizendo. E daí, várias pessoas comentaram o assassinato, porque lembrando que Kirk, ele era um sujeito que defendia o armamentismo, que defendia o segregacionismo racial, que defendia que uma criança de 10 anos que fosse estuprada e engravidasse tinha que levar a termo a gestação, todas essas coisas que ele era político, né? E, inclusive, defendia que, infelizmente, pessoas iriam morrer para que se observasse o direito da segunda emenda americana, que é que todo mundo tem o direito de se defender com a arma. Olha,
É obviamente chocante. Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha falado assim. Aliás, só o Peninha que aplaudiu a morte. Porque é um absurdo, choca. Esse vídeo aí do. Volta aí um pouco aí o vídeo do Jimmy Kimmel. Ele vai mostrar uma das coisas. Ele foi hoje. Ele foi cancelado, mas hoje o programa saiu do ar dele, ele foi tirado do ar por causa desse comentário que ele fez aqui. Se você for ver o comentário, ele brinca com o Trump, ele não brinca com o Kirk. Ele fala: olha, morreu o Kirk e ele virou. Vamos ver qual é a resposta, como o Trump se comportou diante da morte do Charlie Kirk. Esse vídeo é engraçadíssimo. Aí ele fala: olha, minhas condolências pela perda do seu amigo, do Charlie Kirk. Como o senhor está se sentindo nesse último dia? Muito bem, eu estou me sentindo muito bem e vamos construir aqui agora um salão de festas aqui no novo salão de festas da Casa Branca. É um cara que perdeu um amigo, um parceiro, sabe? E o cara estava muito bem falando do salão de festas da Casa Branca. Cara, eu não sei se ele considerava o Kirk realmente um amigo, mas o que eu sei é que o Kirk foi uma das pessoas que mobilizou ônibus, mobilizou estudantes para irem para o dia da tomada da invasão da Casa Branca, né? Foi? Do Congresso, corrigindo, né? Ele foi uma das pessoas que organizou, ele não foi indiciado junto com os demais que invadiram a Casa Branca, o Congresso, mas foi ele que organizou, ele ficou de fora da investigação, não foi punido. E assim, o que não é estranho de Trump é que essa pessoa, que lamentavelmente perdeu a vida por conta da ideologia, e não da ideologia necessariamente, mas do ódio, da intolerância, da incapacidade de nós discutirmos hoje entre direita e esquerda, que isso é uma linha bem... Né? E os bonezinhos aqui estão aqui, hein? É uma linha bem questionável, como a gente até viu aí no recorte de 1950, né? Sim, sim. A Rússia, a gente em plena ditadura militar, vendendo soja para a União Soviética, na época a Rússia. E assim, para ele, me parece que é só mais uma peça no peão dele. O peão caiu e ele vai substituir o peão por outra peça. É lamentável e é um alerta pra gente que Natal tá chegando aí, gente. Não vamos brigar com a família, não. Não vamos brigar por causa de política, não. Vamos tentar se entender, manter o diálogo. Faz parte da democracia. É importante ter essa conversa, essa ponte. Eu acho que esse ano ainda a gente escapa, mas acho que ano que vem o pau come e o Natal vai ficar prejudicado necessariamente, viu? Porque de novo, vai né? ter gente brigando em função do cenário político. A depender de como termine esse ano, se tiver anistia, se não tiver, se dá inegibilidade, como o Congresso vai se comportar aí. E se Pode termina, ser que- né? E se termina o ano, porque dependendo Ah, da tá, tá, Rússia. tá. Não, você dependendo da Rússia, dos Estados Unidos, Israel e. Ainda tem isso, né? Pode não terminar o ano. Não, pode acabar. A gente pode não ficar aqui, mas Exatamente. com certeza ele vai terminar. E aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, Maurício, aconteceu essa perspectiva do cancelamento das pessoas que comemoraram ou agiram de forma irônica ou de alguma forma falaram, não lamentando, mas de uma forma positiva a morte de Kirk. Né? Dentre eles, inclusive, O Peninha. Eduardo Bueno, o Peninha, que inclusive perdeu sua vaga lá no Conselho do Senado. Davi Alcolumbre, inclusive, falou com o senador, que eu não lembro quem foi que colocou ele lá, no Conselho Editorial, e falou: olha, tire, se vocês não tirar, eu tiro amanhã. Rodrigues, eu acho. O Randolph, né? Randolph. Se não tirar, eu tiro ele. E ele saiu, perdeu lá esse contrato. Dentre outras coisas, teve palestra cancelada Na também. PUC. Então, assim, não é contraditório essa perspectiva do... Eu não estou dizendo que ele está certo, não. Não é contraditório essa perspectiva do cancelamento. A gente discutia isso. Na medida em que, quando acontece de uma outra forma, como era o caso do Léo Lins, que a gente comentou aqui várias vezes, tanto na doença de Preta, quanto após a morte de Preta, fazia piada com a doença e com a morte de Preta. E quando era nesse formato, era liberdade de expressão. Aí agora, quando o sujeito fala da morte de Kirk, ele tem que perder porque é indigno, a indignidade da pessoa humana é um absurdo. A coerência está faltando, não tá? Totalmente. Assim, tanto em um caso quanto em outro, é lamentável você comemorar ou fazer piada com a morte de alguém, um ser humano, né? Toda vida é importante. Tem aquele ditado judeu que é do Schindler, né? Do filme, uma vida vale o mundo inteiro, eu acho que é algo assim. E a gente pode ver isso, essa ponderação de valor quando é da esquerda ou quando é da direita,
em relação ao conteúdo crítico da mensagem. A condenação, geralmente, como a gente está aqui num país polarizado, e essa polarização não é exclusiva do Brasil, isso acontece também nos Estados Unidos, a gente vai ver daqui a pouco, que quando a gente tem uma voz de esquerda comemorando a queda de alguém da direita ou algo no sentido contrário, a ponderação de valor é diferente. Geralmente positiva, quando é da direita comemorando a queda de alguém da esquerda, e o contrário em relação à esquerda. Mas, assim, é lamentável que isso aconteça, porque são vidas que estão se perdendo por falta de diálogo, Isso. de incapacidade de diálogo, de incapacidade de respeito. A gente tem que entender, e isso daí é uma coisa que eu acho que tem que descer a fórceps mesmo, que a gente não precisa anular o outro para poder viver. Isso eu acho que a gente não precisa eliminar o outro para conseguir existir. Tipo, não atrapalha a minha existência. Sim, tem duas coisas aqui do Peninha. Uma, o Peninha, ele gravou um vídeo que eu gostei muito do que ele falou, e eu acho isso interessante e importante ser falado, que no vídeo ele diz, eu entendo perfeitamente a PUC querer cancelar o meu evento. É uma instituição conservadora e que vê, depois da minha fala desastrosa, entendo perfeitamente. A coisa do cancelar, a pessoa cancela tecnicamente como a PUC cancelou, é ok, é normal, pode acontecer. Você instrumentalizar esse cancelamento, começar a fazer tipo um apagamento social dessa pessoa, que é um negócio esquisitíssimo. Olha, não, essa pessoa não vale nada, todo mundo tem que cancelar. Eu acho esse negócio horroroso do século XXI. Após essa coisa da internet, você começa, olha, aquela pessoa, você tentar transformar ela num traço, sabe, você tentar apagar ela da história, essa coisa de instrumentalizar um cancelamento, olhar o outro como... Eu acho que assim, essa realidade do cancelamento, essa realidade da condução da manada na rede social, ela é inevitável. Eu voltaria a uma casa que eu acho, e eu concordo com o Maurício, que é o seguinte: a grande lição disso aí é perdemos a capacidade de diálogo. Ele, na condição de advogado, trabalha com dialética, né? Exato. Ele fez a acusação. A capacidade de construir as pontes. De construir, você não vai ganhar sempre, vai ter um consenso final, não existe verdade. O que prevalece, na verdade, é uma opinião majoritária num dado momento, depois ela muda, vira para outra, e assim caminha a humanidade. Quando você comemora a morte de Preta Gil numa piada, ou quando você comemora a morte de Kiki no post do Instagram ou numa fala, aí você de fato perdeu essa perspectiva, que é o que possibilita a política, que possibilita a humanidade, política é a ciência. Sim. Esse Léo Lins foi aquele cara que foi condenado. Isso. Aquele cara ali, com todo respeito, não faz piada. E aí eu lembrei do caso de Marielle, a própria Marielle, que foi no contexto da política e teve piada, e teve coisa, recebia figurinha da... Pois é, exatamente. E essa matéria é de 2018, porque o assassinato de Marielle virou palco para batalhas ideológicas. Idem acontece com o Charlie Kirk. Você vê a história do Charlie Kirk, o cara morreu, já vi, 2 dias depois já estava pessoal postando foto da família do Charlie Kirk, nem 2 dias, já sabiam que o assassino era de esquerda. Calma, os Estados Unidos tem maluco de toda sorte. Teve um cara nos Estados Unidos, Timothy McVeigh, ele era um cara de direita, ele botou uma bomba no hospital, isso no final dos anos 90, em Oklahoma. Mas assim, eu nunca ia associar ele a essa direita extremada de hoje. Ele era um cara de direita, mas não é esse o ponto. Ele era, antes de tudo, maluco, um psicopata. Ele botou uma bomba, eu acho que ninguém nos Estados Unidos nem fora. Independente da posição do cara. Não foi uma coisa que levou muito à frente. Ninguém levou o fato dele ser de direita. Dane-se, o cara era um psicopata. Essa incapacidade do diálogo, ela fica mais evidente quando você percebe que, por conta da morte do Kirk, quando estavam buscando o culpado, que aqui eu tinha dúvidas de que seja de fato essa pessoa. Eu me permito a dúvida. Esse aqui. É a pessoa que foi encontrada Esse aqui, né? o Tyler Robson. Os investigadores ou alguém
que estava no processo de investigação, chegou a declarar que estava torcendo que não fosse um deles, ou seja, alguém da oposição a Trump torcendo para que a pessoa que cometeu o crime não fosse um democrata ou alguém mais ligado a uma vertente à esquerda. Teve essa declaração e que foi, assim, a prova cabal de que a gente não consegue mais dialogar, fazer as pontes para poder. É criminoso, não importa de que matiz política é. Claro. Então, é um crime. Agora, uma outra coisa que você chama atenção nisso, olha o risco. Os Estados Unidos, eu estava comentando aqui antes de você chegar, Marcelo, os Estados Unidos talvez seja a primeira república e primeira democracia moderna que nós temos. Antes você tinha, eram reinados, eram países, era uma outra lógica, e você vai ter, na independência dos Estados Unidos, a fundação de uma república. E você vai ter, imagina, nesse país, sempre sabe, prezou pela democracia, pelo diálogo, pela Constituição escrita pelo povo. Na sua primeira emenda, diga-se passagem, já mostra aqui falando do Trump começa a modificar algumas coisas, começa a tirar, teve um apagamento no Museu dos Estados Unidos, essa semana saiu no jornal, de tirar imagens de negros escravizados de museus americanos e afins. Na partir desse momento, até antes, você começa a duvidar da informação oficial do Estado. Porque enquanto os Estados Unidos davam dado, você falou, não, talvez esse cara não seja o assassino verdadeiro. Quando o país começa a modificar a história, você começa a ficar com o pé atrás. A gente está no contexto de Trump, isso fica bem, bem claro porque ele é grotesco nas ações, ele não tem nenhuma sutileza para fazer. Ele faz o apagamento, dizendo, estou apagando isso aqui, eu não quero que vocês falem de diversidade nas faculdades, não quero que vocês... Não é nada sutil e é muito pouco inteligente. Existem métodos mais sofisticados para se fazer isso. E que foram usados aí durante muito tempo. Com o Trump, e eu creio que realmente a credibilidade nas instituições americanas, elas estão abaladas. O cara chegou ao ponto para mim isso é muito grave, na maior economia do mundo ainda, pressionar pela saída de uma secretária do Tesouro Nacional que supostamente tem independência para justamente fazer o contrapeso ali econômico para não ceder ao devaneio de um populista e tal. E os Estados Unidos sempre foi muito bom nisso, sempre foi exemplo para os outros países, e hoje a gente vê isso se perder, se deteriorar. E do outro lado, a gente tem um Brasil que, quer queira ou não, se entrar no mérito da decisão, se foi certa, se foi errada, mas que com certeza foi dentro do ditame legal que a gente tem hoje no ordenamento, aplicando a lei e punindo gente grande e graúda. Digo, se não concorda com a decisão judicial, recorra. Embargue infringente, mesmo sendo uma coisa de ordenação filipina bem estranha e atrasada, vá para a Corte Internacional. Mas essa é a regra do jogo, respeite a regra do jogo. E nos Estados Unidos a gente vê uma subversão de tudo isso. E é triste, porque era o nosso farol, e esse farol está se apagando. Sim. E economicamente ele está antecipando muito a queda americana e a ascensão chinesa, né? Sim. Então, Ele está make China great again. o que a China faria talvez em 10, 20 anos, talvez ele esteja antecipando para 5 Exato. Jogou o Brasil no colo da China. da China. Não, ele está acelerando vários acordos. Você viu recentemente a Alckmin estava comemorando um acordo que ele fez com Noruega, Finlândia, Luxemburgo, O pessoal que não está no Schengen. Suíça. Exatamente. De economia relativamente. Chocolate vai ficar mais barato, hein? Olha só, hein? E ele ameaçou aí a revogar a licença, né, de emissoras que estão contra ele, né? Mas aquilo do cerceamento da liberdade de expressão, quem pensa é diferente. Acho que é mais do mesmo. Está, inclusive, a tradução da primeira emenda, né? O Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento ou religião, ou proibir, ou seja, se você não pode fazer isso mediante lei, que dirá mediante um decreto ou Exatamente. uma medida provisória, alguma coisa presidencial. Restringindo a liberdade de discurso, ou a de imprensa, ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente e de fazerem pedidos
ao governo para que sejam feitas reparações de queixas, né? É a história da liberdade, né? O país da liberdade. E Está tão ameaçado. engraçado, né? A Venezuela, que ele tá fustigando agora, fez isso, né? Acho que ele tá fazendo igual, né? Não sei. É estranho, né? Da Venezuela, esse. Nosso chavinho. Nosso chavinho. Exatamente, exatamente. Eu coloquei aqui em relação a um ponto importante, é até a análise até jurídica para Maurício me ajudar aí, tá? Porque nessa esteira dos acontecimentos após a morte de Kik, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco abriu um procedimento, isso pode ser por ofício, eu não tive acesso maior, não sei se foi de ofício, não, eu acho que foi um deputado que denunciou, ou um vereador do Recife que denunciou, não sei. Mas isso pode ser de ofício ou pode ser mediante denúncia, abre uma sindicância e depois vira um processo, eventual processo ético profissional, em face do médico. O que aconteceu? O médico falou, mira impecável, tá aqui o post dele, ó. Não sei se dá para ler aí, vou até aumentar aqui. A gente O joga no. Ricardo Barbosa comentou no Instagram, um salve a este companheiro de mira impecável, coluna cervical. Eu acho que ele é neurocirurgião, ainda deu essa Dica, né? Dica técnica. essa perspectiva da anatomia. horror. Obviamente, deplorável a frase do ilustre colega aí, do médico, Claro. mas isso aqui não deve acontecer de forma nenhuma. Entretanto, porém, contudo, e essa discussão, eu fiz até um vídeo na rede social essa semana sobre isso, isso aqui, em meu entender, extrapola muito a competência do conselho. Por quê? E aí, quem defende que ele deve ser. Não tem pouca gente, não, tem muita gente. Tem conselheiro, tem advogado, especialista em direito médico que acha: olha, não, ele se auto-intitula como doutor, aí está lá no artigo 23 do Código de Ética Médica, que é vedado ao médico tratar o ser humano sem civilidade, consideração e desrespeitar a dignidade das pessoas, e que isso seria um desrespeito à dignidade, tá? Mas é o seguinte. O Código de Ética Médica, eu não sei se o Maurício conhece, ele tem um preâmbulo que ele diz, vai dizer ali, olha, o preâmbulo, numa norma daquilo, é sempre a ambientação. Às vezes tem força normativa, às vezes não. Eu fiquei mais Por curioso exemplo, com a coisa filipina que ele falou aí, mas o a preâmbulo gente vai voltar para os embargos infringentes para eles ficar. filipino. Então, ele diz aqui, logo no inciso 1, que diz para que serve o Código de Ética Médica? Para analisar o exercício, fazer normas e apenar os médicos que infringem essas normas do exercício da profissão. Mais ainda, a Lei 3268, que instituiu o Conselho Federal de Medicina, que na verdade é de 1945, mas ele foi transformado no autarquia em 57, CFM e CRMs. Para que serve essa autarquia? E diz lá no objeto da lei, está no artigo 2º, olha lá, ó, o Conselho Federal dos Regionais, ele serve são supervisores da ética profissional, ou seja, é enquanto o sujeito está trabalhando, desempenho ético da medicina, da profissão em todo o território nacional. Portanto, na minha opinião, eu queria ouvir Maurício, eu acho que ele concorda comigo, apesar de ser deplorável, porque a gente não deve favorecer esse tipo de declaração, não tem nenhuma relação, Tequila, com o ato médico, terapêutico, diagnóstico, ou então divulgação de assunto médico. Tem acontecido isso, inclusive tem um precedente do STF, um só, do final do ano passado, de um médico do Rio Grande do Sul, que esses médicos de ortomolecular, Sim. a galera que vende. Aí o sujeito vende terapias alternativas, vende livros, vende coisas, e aí quando ele foi demandado no conselho, ele virou e disse: não, mas peraí, eu estou na condição de professor aqui, eu sou empresário, eu não sou médico, mas alto lá. Nesse caso, ele está divulgando um assunto médico, questões de saúde. Ele está se aproveitando do jaleco para vender produto que tem relação total. É um discurso de autoridade que vai levar dinheiro para ele. Mas nesse caso aqui, eu acho que não tem relação nenhuma. Não é? Para mim também não tem nenhuma relação, não está no exercício da profissão. Você não pode nem pegar esse doutor que ele coloca aí na auto-intitulação dele para poder fazer qualquer link. É uma pessoa numa rede social expressando uma opinião infeliz, diga-se de passagem, mas ele não está no exercício da profissão dele, então não tem por que ter qualquer penalidade
por persecução do conselho profissional dele. E, assim, me parece que extrapola em muito a competência do CRM. Transformar num super conselho, numa super autarquia. Agora uma coisa. Punido esse cidadão vai ser. Porque do jeito que tá a guerra ideológica Não, ele foi desligado da cooperativa. Hoje em dia, médico para trabalhar é pessoa Sim. jurídica ligada à Punido ele cooperativa. vai ser. Não? A cooperativa desligou ele e tal. A punição social, com certeza, vai existir. Sim. Mas a gente não pode utilizar do poder público, isso custa dinheiro, Sim. essa máquina pública, para poder atender a uma perspectiva eminentemente política. Né? Porque isso é um comentário de... E eu dei esse exemplo, inclusive, em discussão. Vamos supor que eu, médico, tenho uma discussão na reunião de condomínio com o meu vizinho e cometa um crime de racismo, um crime que viola a dignidade, uma injúria, que viola a dignidade da pessoa humana. Aí meu vizinho, chateado, vai no Conselho Regional de Medicina Leondina e dá uma queixa contra mim. Olha, tivemos uma briga e doutor Timbó pegou e cometeu um crime contra mim. Faz sentido o Conselho abrir uma sindicância, um processo ético profissional? Nenhum. Porque não é ato profissional, porque não foi no contexto, não foi uma relação com o paciente ou com o colega, o enfermeiro ou enfermeira, um outro profissional de saúde, não tem nenhuma relação. Agora, me diga, Timbó, não sei se vocês já sabem, como é que tá essa posicionamento desse médico em relação a essa atitude? Eu vi que ele se retratou, mas assim, para mim, cabe uma defesa no CRM e também uma judicialização, né? Claro. Para recolocar o CRM nos seus trilhos, nos seus limites. Claro. Na verdade, sim, o Conselho Regional, como é investigação ainda, na minha opinião, por enquanto eu não posso acionar o Conselho, porque o Conselho tem que receber claro. e tem que analisar e tem que apurar os fatos. Agora, na minha opinião, essa sindicância tem que ser arquivada É isso, eu por espero. incompetência total. Se virar um processo ético profissional, aí eu concordo com você, já cabe judicialização. Porque não faz o menor sentido o sujeito ser submetido a um processo ético profissional sobre um fato jurídico que não tem qualquer relação com o exercício da profissão. Exato. Por mais que ele seja o doutor fulano de tal. Eu não sei nem se ele tem doutorado, mas no Brasil, né? Médico e advogado. Como é essa história do doutor na área de você? Arquiteto é doutor? Arquiteto apanha, só faz apanhar. Pobres arquitetos. Mas tem um negócio de arquiteto. A gente vai falar sobre arquitetura daqui a pouco. Então, eu acho isso, mano. Eu acho que no momento não dá para falar nada. Eu espero que o CRM seja sensato em arquivar essa investigação, né? Você falou um negócio interessante. De onde vem o doutor do advogado? É um decreto de Dom Pedro. Ele estabeleceu que todos que fossem bacharéis em direito receberiam o título de doutor. É um título quase que honorífico, né? E não foi revogado. Não foi revogado. Então pode. É para chamar de doutor mesmo. Eu pensava que era. Assim. Hoje, se a gente for trazer para a modernidade, doutor é quem fez o doutorado. Você tem doutorado. Tenho, Mas você chama que doutor? Mas eu sempre me senti constrangido com o nome de doutor. Eu formei cedo em medicina com 24 anos. Fui trabalhar no interior. No interior, então, é doutor. Aquele menino, esforço fino, sendo chamado doutor. Então, me incomodava, mas era assim, ok, eu sou o médico aqui. Na faculdade de Direito, isso já é mais institucionalizado. Os professores da antiga, inclusive, chamam o aluno doutor, qual a sua questão, doutor? Já tem essa coisa do doutor mais... Mas eu lhe confesso que apenas agora, depois do doutorado, eu estou tranquilo em relação ao nome do doutor. Porque... Mas eu teria que chamar 2 vezes? Doutor, tipo, como se eu fosse a Gaga de Ilhéus. Não. Uma vez já resolve. Uma vez já resolve. Que bom. Doutor. Pior na casa de minha sogra, que é assim, minha sogra é médica e tem doutorado. Meu sogro é engenheiro, mas não tem nem mestrado. As funcionárias chamam ele de doutor Jorge e elas chamam de Dona Consa. É uma coisa completamente patriarcal. É o Brasil. Brasil suas... E ela não chama. Todo mundo, e eles inclusive já falam, não, mas só chama de Dona Consa e doutor Jorge. É sensacional. Muito bem. Vamos falar? De casa conceito? Bora. Já que a gente falou de arquiteto,
Vamos falar de arquitetura, vamos falar de casa-conceito. Que para ser chamado de doutor socialmente tem que ter o doutorado, né? Não, arquiteto não, acho que nem com doutorado é chamado arquiteto. Meu bebê, apresente esse tema aí, porque esse tema Vamos lá, tá na minha. Não, isso foi engraçado. Alessandro vira. E você topa falar sobre isso? Sem problema algum. Sem problema algum, ainda convidei Maurício, porque eu achei que seria pertinente trazer para a gente bater um papo sobre o assunto. Eu vou colocar até mais aqui. Nada da Casa Conceito. Ele faz um vídeo, esse rapaz fez um vídeo falando da falta de representatividade, que está todo mundo de branco. Eu conversei com Wesley Lemos, que é um arquiteto daqui de Salvador, preto, um cara inteligentíssimo, muito meu amigo, e ele falou, o fato de estar no espaço público é pior. Eu acho que o problema não é Casa Conceito. Não é Casa Conceito. Minha profissão é elitista. Pô, arquitetura é elitista. Conversava hoje mais cedo com o pessoal. Eu falei, arquitetura, quem contrata o arquiteto? O cara tem dinheiro, ou é o Estado que paga. Então, minha profissão, do tempo, quando começou o sistema de cotas, começou a ter mais gente. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, acho que eu não tinha um colega. Não tinha um. Não tinha um. Eu tinha um colega, Tinha. que hoje é meu amigo, Fábio Velame, que é diretor da faculdade. Querido amigo Fábio Velame, De arquitetura. de arquitetura. Mas não tinha. Era uma coisa assim, cultural que ele está modificando. A Casa Cor, que tem uma história muito mais antiga que a Casas Conceito, está fazendo o seu processo de inclusão aqui em Salvador. Em São Paulo teve problema, mas aqui em Salvador fez. Andréa Velame é uma empresária. Ela é uma empresária que cuida de. Não é, apesar do número aqui parecer muito grande, não é tão grande quanto a Casa Cor, e que ela aluga o espaço. Ela pega um espaço público, nesse caso não é público, desculpe, é um espaço privado. Ela pegou e compraram o espaço e cede o espaço para quem quiser pagar e alugar. E aí tem lojistas que vão para lá, tem uma série de pessoas. Você não fica regulando quem vai entrar. Acho que lições futuras para próximas mostras pode sim pensar num pacote de como os moldes que a Casaco fez e fazer a inclusão. Agora, dela, imagine você ter um centro comercial e falar assim, ó, porra, não, tem que ter um delta X de pessoas. Porque ela aluga para o arquiteto entrar lá, ficar 2, 3 meses da exibição, depois sai o arquiteto e o cara no vídeo fala até de heteronormatividade. Porra, desde que eu entrei na faculdade eu sou zombado, porque a maioria é gays e eu fiz inúmeros amigos. Eu fiz inúmeros amigos, né? Aí o cara fala, heteronormatividade. Não, heteronormatividade não tem. Não tem heteronormatividade. Inclusive usou, eu achei super curioso isso. Não sei se dá para ver aqui, mas é um esquadro. Ele meteu. Ah, o rolinete é igual o nosso Ele meteu o microfone na ponta do esquadro. Ele foi criativo. Ele faz um realmente. Sheila, não sei o que. Não foi só ele, não. Mas tiveram vídeos também. Vozes em contrário. Achando que. Não, achando aquela coisa do mérito. Dizendo, não, é porque é o mérito que tem que observar. Essa questão da meritocracia é bem complicada, né? A gente partir de meritocracia, acho que a conversa já começa necessitando de alguns esclarecimentos. São pessoas aí que tiveram um ponto de largada muito mais favorecido, muito mais adiante do que outros. Então, de saída aí, já complica. Mas assim, falando aqui, eu gostei da matize de cores, assim. Ficou bonito. Eu acho que assim, a foto ela é um retrato da situação. É uma foto infeliz, mas não é uma foto que. Eu conheço o André pessoalmente. Não é essa pessoa, ela não é de racista, jamais. A André é super inclusiva. Agora a foto realmente. Pronto. É isso. Voltando para a foto. É uma foto bonita. É uma foto que é um retrato. E assim, não é um retrato conscientemente intencional, mas subconscientemente intencional, provocado. São os cortes sociais que levaram para que essas pessoas brancas acessassem esse espaço e conseguissem galgar uma posição que pessoas de cor, pessoas negras, índios, não conseguem acessar. É estrutural no país. Você, para conseguir chegar a vencer essa barreira, é uma corrida de obstáculos bem grande. E o pessoal que é pretinho como eu sai de lá de trás. Sim, a gente já conversou sobre várias vezes. Já falamos de John Rawls aqui, inclusive, que fundamenta a perspectiva de cotas. O que eu acho que
subjetivamente, Andréa não teve essa perspectiva de vou fazer dessa forma, vou ser racista, é só branco, não, claro. Mas é isso que o Maurício falou. A foto revela, de fato, um problema de que temos uma estrada longa ainda para a gente caminhar. Eu acho que temos. Agora, Para que esses pontos que você fala de elite sejam ocupados também pelos pretos, por todas as pessoas. Aqui, inclusive, tem até uma distinção de gênero, tá? Mas existem determinados lugares de poder, Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, Senado, que você tem outro problema, que é a questão do gênero, além da questão racial. Não, que tem racial. Então, assim, essas imagens, e aí eu acho que a discussão é válida, eu imagino que a Andrea tenha sentido muito, imagino como ela ficou chateada, porque é uma crítica para o evento, mas eu entendo dessa forma, que o evento em si não pode ser criticado, nesse sentido, mas acho que cabe uma reflexão grande em relação à foto, em relação a essa realidade. Será que não tem arquiteto competente preto? Tem então, pra caramba. Então, assim, pra caramba. E aí, eu não estou querendo defender uma agenda woke nem nada disso, mas você tem que, de fato, prestar atenção em determinadas coisas que são extremamente importantes, porque é um evento feito para a sociedade, é um evento social, não é para toda a sociedade ir lá consumir arquitetura. E é barril, Tex. Um estudante de arquitetura preto, negro, chega lá, olha, pô, quem é esse aqui? Ah, Larry Galvão. Quem é esse aqui? Marlon Gama. Quem é esse aqui? Sim, vai ver cá. Não tem um arquiteto expondo aqui para ele? Mas tem um detalhe. Essa ausência de se ver. É isso. Você precisa ter um referencial seu, algo que seja parecido com você para te inspirar. Claro. E falta isso aí. Mas vamos lá, há alguns anos, não muitos anos, a gente nem estaria discutindo isso aqui. Não. Exato. Então eu acho que a gente está no caminho. É um caminho que precisa ser percorrido, entendeu? E só o fato da gente olhar para essa foto e perceber isso é porque é gritante. A falta de cor, a falta de diversidade racial aí, mas é uma realidade de hoje que vai ser transformada. Eu participo de algumas movimentos de acesso e de busca de reafirmação da população negra, e é um caminho que precisa ser percorrido. Nesse caso da Casa Conceito, com certeza, no próximo ano, isso vai ser repensado e essa foto vai ser repetida com mais diversidade. Claro. Aí eu conversei com o André, eu fiz uma entrevista com o André, eu tenho outro programa que é o No Prumo, já falei, inclusive... Você faz propaganda do Lasquinei lá no Prumo? Faço. Porque aqui você faz direto propaganda. Falo de você, não seja não que eu falo de você lá, eu falo eu e meu timbozinho lá, oxe, faço direto, eu sou só amor. Andréa foi minha entrevistada. De antemão, no meu programa, ela já falou. Antes. Eu tenho duas histórias interessantíssimas. Antes disso daí. A Andréa tinha sido entrevistada. A Andréa estava super feliz. Muito feliz. Ela falou, Adriano, eu estou fazendo um negócio muito bacana. A ideia da gente é o seguinte. Ela é um trator. Ela é um trator. Gente, o empresário... Isso daí é uma coisa que eu falei na mesa hoje com o Laís. Mas antes de falar disso, continuar aqui uma defesa de Andréa. Ela falou, a ideia da Casa Conceito desse ano não é só Casa Conceito. Eu quero abraçar a Rua Chile. Eu quero entrar e levar os arquitetos para fora, para que toda a cidade tenha acesso. Tanto que foi lançado o Conceito Viver. Foi pouco divulgado. No dia 5 e no dia 7 a Casa Conceito. O Conceito Viver foi lançado 2 dias antes, que era para toda a cidade. Eu quero tirar a coisa de ser só Casa Conceito e ser mais amplo para a cidade. Então, se você chegar hoje na Rua Chile, você vai ver, tem uma série de tecidos brancos fazendo a cobertura, um sombreamento bonito, tem a Praça da Tomé de Souza, está com umas instalações, e ela, através de uma PPP, está explorando em cima do elevador Lacerda para um espaço para eventos. Entendi. Aí, ela estava empolgada pela entrega à cidade. Então, a coisa que eu ia comentar é um empresário de Salvador, entre pegar e mexer aqui no centro histórico e fazer eu tenho um terreno ali na Pituba,
Ele vai pegar pituba. Eu já construí. Eu já construí. Reforma é abacaxi, é dor de cabeça. Reforma num prédio de 100 anos é 10 dor de cabeça. Não, É 10 dor de cabeça. Rapidinho, Tiburcio, Fala. rapidinho. O cara entrar e botar dinheiro ali. Gente, aí também o pessoal está comentando, é gentrificação. Eu falei, é um empresário privado que está fazendo isso. O Estado tem que fazer seu papel. Eu acho que tem que ter habitação social lá. Eu acho que tem. Tem que E ter indução forma, estatal para. Sim, eu bati papo com o Neilton Dória, que foi presidente da CAU esses dias. Outro cara bom para ele chamar, mas eu quero chamar lá quando promo ele. Eu chamo para cá também, Neilton figura. A gente teve uma discussão sobre isso. Que tem que ter. Mas aí quem tem que coordenar é o Estado. É a prefeitura, não é o Casa Conceito. O Casa Conceito. Agora, a Casa Conceito, a Casa Cos, mostras de decoração, traz esse olhar de frívolo que recai, já tem, não é só a pessoa, a pessoa de pele preta. Aqui tá faltando cadeirante, Ah, que é caríssimo, mas também na Casa Cor não tinha. Arquiteto cadeirante eu não conheço um. e seria, Não conheço. e seria interessante ter aí, porque é uma região da cidade que o acesso para pessoas com esse tipo de necessidade é bem restrito. Mas não tem, mas é difícil, não tem quase lugar nenhum a arquiteto cadeirante. E é fundamental. Mas é isso. Mas vamos lá, voltar. Não é isso, sem querer lhe interromper. Eu acho que todas essas qualidades, esse investimento, essa visão empresarial, isso é tudo massa. Vou voltar. Eu tiraria ela, a pessoa e o empreendimento do foco. Sim. O foco é a reflexão para a sociedade em função do retrato. Essa isso reflexão, eu acho que tem que ser. Para mim, aí passa um retrato bem forte de a gente preservar a política de cotas, Isso, sim, exatamente. incentivar e cobrar do Estado políticas indutoras com viés de quebra da limitação de acesso para pessoas menos favorecidas, não só pessoas negras, indígenas, cadeirantes, mas pessoas também que estão numa sim, condição de hipossuficiência social, que eu acho que isso é tão grave quanto. Claro. sim. Isso é tão grave quanto, porque a gente precisa realmente equilibrar a balança, mas não é só isso. A gente quer buscar uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais plural. E vai ter um segundo momento que a gente vai ter que fazer, tipo, a gente já faz isso, mas é pensar em algo tipo uma cota social aí, uma cota de gênero, aí tá bem distribuído, porque, como diz aqui meu amigo, é uma profissão de mulher, né? Ou de Eu sofri pouca piada, porra. E eu dou risada. Eu me divirto com as Você coisas. entrou na cota de hétero. entrou na cota de hétero, enfim. Você sabe uma coisa que eu escutei que foi muito engraçada? Essa resenha é ótima, Eu tava um dia lá no escritório, aí tava meu sócio, foi Marlon Gama, e ele é gay. Aí entrou uma estagiária e fez, Drico, lá na fax estão dizendo que você é namorado de Marlon. Você sabe qual foi minha zombaria com o Marlon? Eu olhei, tá pegando o gordinho! Aí Marlon a menina ficou perdida, ele achou que ia se incomodar, eu me incomodar, não me incomodo não. Claro. Claro. Mas é isso, acho que é o que o Mário só falou. Isso aqui reflete, Sim. na verdade, a necessidade de que o despertar, que estamos só no início, né? A gente tem grandes discussões, não precisa ir longe, não. Aí na frente, do outro lado da praça, tem vereador na Câmara Municipal que acha que política de cota é uma grande bobagem, um retrocesso. Não vou citar o nome, porque eu já citei aqui, e ficar dando palco, mas é claro que é preciso que você mantenha. E você sabe outra coisa que foi engraçado? Eu estava tomando uma num bar dias antes, eu batendo papo com o Wesley, esse meu amigo arquiteto. Acho, inclusive, interrompendo, que a gente tinha que fazer um programa sobre isso, ação afirmativa, que a gente não fez ainda. Bora. Seria um negócio aí. Maurição, está super convidado, super para dialogar. Especificamente sobre esse tema. Convite já aceito. De onde viemos, para onde vamos. Sim. Outras experiências que Ações deram certo. Mas eu lhe interrompi, claro. Não, mas era sobre isso. Eu estava bebendo no bar lá da Casa Cor, isso, e eu virei o Wesley, e ele é muito meu amigo. Eu falei, bicho, eu quero você 2 momentos lá na casa. Eu quero 2 momentos. Posso te interromper? É lá que tem um bar secreto, né? Não, era na Casa Cor. Tá. Casa Cor. Perdi essa. De minha amiga Magali. A Casa Cor tem larga experiência, tem 30 anos, eu trabalho no 8º. Então, ela tem outras coisas. Secreto, é? Tinha a Casa Cor, tinha um bar secreto, e a gente tava no bar secreto. Aí eu virei para Wesley, eu quero você em 2 momentos, bem antes dessa foto.
Aí olha qual é, eu falei. A gente já tinha batido papo sobre inclusão em arquitetura e foi um assunto que me doeu muito porque ele falou, velho, eu consegui ir muito além. Eu acho que ele não tá aí na casa com você porque ele tinha feito a casa com. E o cara também cansa. Uhum, Ele também precisa trabalhar e pagar conta, não só pagar evento. E evento é caro. uhum. E De aí, repente, André Velano convida ele. cuidado, Já vai funcionar dessa deixa eu forma. te dizer, Uma faixa aí. não duvido, o André adora ele, deve ter convidado. Deve ter convidado o Wellington, falou, pelo amor de Deus, deixa Não, mas convidar incentivou. Olha, você não precisa pagar o ambiente. Claro, o Wesley é incentivo. o querido. O Wesley é o querido. Uma cotação afirmativa é isso. É isso. Pô. Aí eu É botei você no criar Wesley, facilidades, acesso sim, adicional para quem historicamente não não teve. teve. E aí eu, Sai da linha de partida diferente, como É. o Maurício falou. e aí eu conversando com o Wesley, eu falei, bicho, eu quero você em dois momentos. Eu quero você lá pra mostrar seu trabalho, você é inteligente pra cacete, quero ter uma formação do cacete, você ia adorar conhecer o Wesley, gente fina pra caramba. E também pra gente falar da inclusão, porque ele já tinha comentado comigo antes, em outros bate-papos, como era difícil ascender na nossa minha profissão, que ela é elitizada, ela tem essa fronteira. Tem alguns arquitetos que eu conheço poucos, e arquiteto de prédio, não conheço coisa nenhuma. A pessoa fala, vai fazer uma foto da ADM, sai poucos. Mas aqui o retrato, a Não, na roupa, DM não tem, não. no preto não Não tem. tem, não tem. Arquiteto, engenheiro também não. É uma profissão elitista, é uma área elitista. Agora, como é que a gente vai mudar? É inclusão, tendo esse bate-papo aqui, aprendendo, sabe? É isso, é assim que a gente vai mudar. Eu não gosto da posição de tentar cancelar. Essa volta àquela coisa do cancelamento. Eu acho uma coisa meio nociva, né? Sabe, você começa a falar. Teve muitas mensagens de ódio para André. Eu acho isso um Não, aí é horror. viagem. Aí é Aí viagem. volta aquela coisa, assim como eu acho um horror o cara contar uma Aí, na coisa contra o verdade, Charlie Kirk é, ou contra a aí, na verdade, Marielle. é isso. Aí, na verdade, quando fica muito agressivo assim, aí termina sendo algo prejudicial para a própria bandeira. Sim. Sim, com certeza. A gente, como eu falei, aí é o que a gente tem hoje e que a gente quer mudar. Isso está bem claro. Sim. E a gente tem essa percepção. E como eu disse, essa questão do racismo estrutural, porque isso não, as pessoas aí estão aí inconscientemente reproduziram um quadro social, um recorte. Sim. O racismo estrutural ele pode ser vencido através de políticas estatais e a gente precisa cobrar dos nossos governantes, né, isso. Sim. E como sociedade desejar isso. Mas aí já é outra questão. Não sei se a nossa sociedade de fato deseja isso. Sim. Ou se parcela dessa sociedade deseja, porque assim, o que a gente tem se defrontado e vê aí é uma parcela redescobrindo, para mim é uma redescoberta, do brasileiro autoritário, patriarcal, misógino. Eu, particularmente, nunca me iludi. Eu acho que o brasileiro ele é conservador, ele é patriarcal, ele é Conservador reacionário. reacionário. Então, assim, a luz que a gente teve nos últimos anos foi em função de políticas públicas que Exato. deram essa oportunidade, teve uma movimentação no mundo que refletiu aqui, mas eu não tenho nenhuma ilusão de que o caminho é longo, porque bicho, as pessoas não leem, as pessoas não se interessam, as pessoas veem um discurso e não procuram. Vem cá, qual é a teoria por detrás dessa ação afirmativa? Qual é o filósofo que pensou isso? Quem foi que. As pessoas não fazem isso. Não. A pessoa tem aquele dogma, é muito melhor eu acreditar no discurso do vereador que acha que política de cota é um absurdo, porque tira o mérito. Então, a pessoa, Aí o cara no fala, conforto da ignorância, não, e aí agora tem Como você disse, sem nenhum embasamento técnico, porque se você for pegar os dados, é totalmente diferente disso aí. Se você for pegar os dados contabilizados, catalogados, é bem diferente. tem algumas coisas que eu acho que extrapolam. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Sim. Cota para residente de, como tem um caso concreto, que uma conselheira falou para mim, cota de residente, tem um residente, eu não sei se é intensivista ou se é cirurgião, que é cego. Sim. Então, assim, como é que você faz uma residência para um negócio que você precisa ver sendo cego?
Sim. Assim, eu acho que em alguns momentos tem que ter uma. E aí eu não tenho resposta. Há uma impossibilidade material nisso aí. Possibilidade material de você conseguir. Exato. Mas tirando esses casos que são excepcionais. Aí, eu tenho um exemplo que eu acho bem interessante. Eu achei uma coisa até muito bonita, assim, me comoveu. Eu estava fazendo audiência, mas depois que eu desliguei o Life Size, desculpa fazer a propaganda, foi sem querer. Pode fazer, não. Eu fiquei comovido, me tocou. Tem um conciliador que ele é cego e ele faz as audiências com o auxílio de uma pessoa. A pessoa lê para ele o texto, ele conduz a audiência, conduz muito bem, muito seguro. E assim, eu fiquei muito feliz em ver essa inclusão promovida pelo TJBA. E assim, Meu avô era advogado e cego. exato, a gente existem os exemplos, existem. Ele já era cego, ficou cego. Ficou cego, né? Seu avô ficou cego. Esse senhor eu não conheço pessoalmente, mas foi uma grata surpresa. Eu fiz já umas 2 ou 3 audiências com ele e todas impecáveis. Esse é um bom exemplo. Agora, vem cá, eu ia falar tem uma coisa. Tem uma figura e quando a figura sublima, né? E tem Steve Wonder, preto e cego, e o cara não encosta, a galera não chega perto, não. Ali é um gênio, ali uma claro, figura Mas é isso, mas Então, você não pode tomar. Eu sei que você não, quer claro, dizer, não. mas você não pode tomar excesso. Steve Wonder é a exceção da Não, exceção. é isso. Não, ele é um caso à parte que. Vem cá, falar em música. E você tocou samba. Toquei. Tocou samba. E como foi a experiência? Ali o cavaco. É. Ali cavaco foi meu. Você foi samba. Toquei, mas aquele cavaco ali foi pro Rio de Janeiro tocar em Realengo, pô. Foi mesmo? A lei do cavaco. Como foi? Você branco no universo de música. Como foi essa experiência? Eu acho assim, pra mim é gostoso. Eu sento com o Maurício, a gente tem várias conversas maravilhosas e tal. É um grande amigo meu. A banda, o Batifum, ele ainda, sempre foi muito Misturado. eclético, misturado, né? Inclusive, Júnior, o cantor, que foi meu colega de faculdade de medicina. O Júnior é negro, né? Então, Conheço ele ele. na capô, aquilo é uma alma, aquele cara, sou fã. E não só ele, Calçola também. Calçola não passou pelo Marista, não, mas acho que passou por O irmão dele, Carlinhos, foi lá. Então, assim, o Batifum nunca. Não, mas como foi a relação de misturar? Como você chegou no samba? Foi completamente involuntário, assim. Foi meio que. O Batifum começou da seguinte forma: a gente fazendo música, samba de mesa. Você tá na mesa, vamos fazer o quê? Vamos tocar uma música. As pessoas cantam o quê, geralmente, na mesa do bar? Cantam samba, cantam uma coisa mais. Aí a gente tinha um bar no Candial, não sei nem se existe ainda. E a gente foi um violão, um pandeiro, depois chegou o cavaquinho. A gente foi montando, a gente começou a ganhar cerveja, que o dono do bar viu que aquilo atraía. A gente começou a tocar por cerveja. Fica a dica, vamos. Já tô pensando nisso aí. E aí foi assim. Aí, de repente, um produtor viu a gente, Israel, falecido, que Deus o tenha. Ele botou a gente para tocar no Rio Vermelho, numa casa que não tinha mais, mas existia lá, um ensaio de segunda-feira. Encheu aquilo ali éramos universitários, a casa balançando, aquelas casas antigas no meio da porra do negócio. Um samba. E aí o Batifum tinha essa coisa de misturar o samba antigo, fundo de guitarra, o Zeca Pagodinho, a turma mais da Arlindo Cruz, com uma coisa mais. Foi bem no auge da década de 90, né? Soweto, Só Pra Contrariar. Sim. Do pagode. Boom do pagode, né? Que passou durante muito tempo como sendo a música mais consumida no Brasil e voltou agora, inclusive. Sim. Porque ficou meio amizade em função do sertanejo. Graças a Deus que voltou, né? Graças a Deus. Não, pagode, as harmonias ricas, as melodias ricas, é outra coisa que não é nada contra quem gosta de sertanejo, mas a riqueza melódica do som é brasileiro, né? É algo nosso. Então foi isso, foi assim, foi um negócio que. Aí começou a tomar uma proporção, aí eu saí da banda em função disso. A banda tomou uma proporção, isso que virou profissional. Aí eu falei, pô, eu não quero, não é essa minha. Se eu fosse para ver de música, eu prefiro tocar rock and roll. Não é que eu gosto do samba, mas se for para tocar agora, você vai ser músico, eu vou tocar pop rock, eu adoro pop rock.
Tanto que depois eu montei minha banda de pop rock quando eu voltei para The Groove. mas o Bate-Fon surgiu isso, surgiu por causa da cerveja, surgiu por causa Acho massa, adoro. Pra você ver, né? Onde a cerveja pode levar Pode um levar né? A gente tem que profissionalizar nosso batuque de boteco, que a gente tá meio ruim, meio É desencontrado. ótimo, porque você deixa de. Veja como é a conta, você deixa de gastar e passa a ganhar. No boteco. E tem outros benefícios também, né? O palco, o sujeito que porta o violão, o cavaquinho sempre é. Aí seu violão é pequeno. É claro, aí eu preciso de um cavaquinho para me ajudar. Seu violão... Falando em benefício, olha só a notícia que bagunçou a semana. O Centrão, e apoiado em boa parte da direita, e alguns Gente da esquerda, sim. também, acho que teve 12 deputados do PT. PT, aprovou texto que protege parlamentares, inclusive o relator que foi trocado, o atual relator, que é o deputado Cláudio Cajá, aqui da Bahia, que está no seu 8º mandato, 7º, 8º mandato. Acho que Cláudio tem 60, 61 anos, metade da vida, está lá, no parlamento. É aquele deputado de carreira. Você sabe. E eles votaram e aprovaram em 2 turnos, e a gente vai discutir isso aqui, porque eu já vejo a inconstitucionalidade nisso aí. A PEC das prerrogativas, que a mídia está chamando de PEC da impunidade, PEC blindagem. PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem. Essa PEC uniu o Brasil. O ponto é esse. Não, o negócio tá fervendo. Eu acho que vai ter manifestação no Brasil inteiro. Tô marcando para domingo, Domingo. Ah, não posso, eu tô bebendo, não posso, eu vou estar bebendo. Tô querendo ir, porque eu acho, assim, eu tô no... vou dar a minha opinião depois de vocês, mas só tem um problema. Amanhã, domingo, que o programa vai lá sábado, amanhã, domingo, tem a Maratona Salvador. Então, os organizadores só tem que ver aí para não chocar o horário, que maratona é maratona, né? São 3, 4 horas correndo. Mas o pessoal sai às 5 horas da manhã, não pode marcar muito cedo. Mas eu acho que deve se fazer, e eu quero saber a opinião de vocês sobre isso aí. Está no estado de São Paulo, está na mídia toda, na verdade. Está na mídia toda. Eu adorei a definição que Demetrio Maioli deu. Eu não gosto muito do termo centrão, que parece que é uma coisa de centro. O centro é um centro fisiológico. É uma galera que... Ela é uma massa dentro do Congresso que vai de acordo com quem paga mais, quem paga melhor, como ele pode lucrar de alguma forma com aquilo. Então, foi como o Maioli chamou, Demetrio chamou de sindicato dos políticos. Eu adorei, você até usou no... Eu achei fantástico. Eu quero escutar Maurício. Maurício, em vez de eu te chamar para tomar uma cerveja e fazer um sambinha no bar, eu te chamo para a gente vir discutir coisas. Mas que a gente sempre gostou de bater papo. Eu fiquei chocado. Não posso dizer outra coisa, porque assim, é um retrocesso legislativo. Essa norma, ela existia no passado. Quando a gente saiu do regime ditatorial, a gente tinha essa normatividade no sentido de necessidade de autorização da Casa Parlamentar para se processar. Mas a gente estava saindo de uma ditadura militar, né? Era um cenário... Que os ministros do STF tinham sido indicados pelos militares. Exato, era um contexto totalmente diferente. Claro. E hoje, apesar de se falar de hipertrofia do poder judiciário e tudo mais, é bem diferente o cenário. E a gente tem que levar em conta hoje que esses parlamentares que aprovaram essa PEC, eles têm um orçamento deles, que eles capturaram no poder executivo de, acho que é 51 ou 65 milhões de reais, algo assim. É muito dinheiro. E assim, é uma situação em que há um potencial de desvio muito grande e de malversação desse dinheiro público por pessoas que estão se autoprotegendo, espírito de corpo ali imperando, e assim, não casa uma coisa com a outra. Eu acho que a sociedade brasileira precisa realmente se levantar contra isso. Das duas, uma, ou vocês querem se proteger, mas devolvem o orçamento para o Poder Executivo fazer as políticas indutoras, ou vocês assumem isso, a gente muda, porque hoje a gente vive um presidencialismo muito mais parlamentarista do que qualquer coisa, né? Porque o Poder Executivo perdeu a ingerência do orçamento. É um Estado que
bem ou mal, tem um custo elevado e você capturar uma parcela significativa da receita é complicado e os caras que estão capitaneando essa receita para fazer política que não é uma política indutora para o Estado, é uma política local, em que há muita investigação, muita possibilidade de desvio. Não vejo com bons olhos, acho reprovável. A forma como foi feito também, eu odeio essas votações na calada da noite. Não há transparência. Eu acho que é o tipo de coisa que merecia ter sido sim debatida com a sociedade. Não tem problema nenhum de você lançar uma proposta como essa, mas debata com a sociedade. Claro. Não tem Essa problema. proposta, na verdade, ela já vem desde 2021, ela vem sendo aventada e vem sendo rejeitada. Pegaram o projeto de Crivella que estava mais pronto, né? Eles aproveitaram essa comoção do julgamento de Bolsonaro e da turma do 8 de janeiro, e aí colocaram agora, não, agora vamos passar. Mas perceba que na hierarquia ele colocou primeiro a PEC da blindagem, depois a anistia que eles estão votando. Essa PEC da blindagem, e o diagnóstico é esse, tem total relação com o orçamento secreto. O parlamentar não tem problema de administrar a verba. O problema é o sigilo, é você contrariar o princípio básico da administração pública, é o princípio da publicidade, você não sabe para onde o cara coloca. Exatamente. E o Flávio Dino está com esse inquérito na mão. E tem muita gente com medo do que vai acontecer. Então os caras estão tentando fazer um retrocesso de mais de 20 anos, porque foi assim de 88 até 2001, quando isso teve uma emenda constitucional e tirou essa perspectiva de que precisaria-se de uma autorização do STF para uma persecução criminal em face de um parlamentar. Não faz o menor sentido. Marcelo, É você possibilitar uma apropriação ainda maior daquele sujeito que cometeu crime e não quer cometer crime. Se eu fosse um bandido, a primeira coisa que eu ia fazer é me filiar um partido para concorrer uma vaga. Eu fico chocado também com o jabuti que botaram, né? O cara que é o líder do partido também está cobertado por essa blindagem, né? Ainda teve isso. Estenderam a imunidade não satisfeitos processual para o líder do partido, ainda que ele não tenha mandato. E mais ainda, eu acho que eles vacilaram, porque a turma, quando está assim, se lambuza e vacila. Eles vacilaram quando? Porque o parágrafo 5º do artigo 60 diz o seguinte: se uma matéria de emenda constitucional for rejeitada, ela só pode ser objeto de nova deliberação na sessão seguinte, né? Na sessão legislativa, ou seja, no ano que vem. E essa história do voto secreto, que é um outro absurdo, porque além de eu poder derrubar, eu só autorizo a persecução penal, eles colocaram um voto secreto. O voto secreto que só existia em parlamentar até 2013 para duas situações, cassação de mandato derrubado de veto do presidente, ele foi retirado em 2013 com a emenda constitucional 76. Acabou isso. Porque é a coisa mais óbvia do mundo, se eu voto, eu votei em Antônio Brito. Se eu votei em Antônio Brito, eu quero saber como ele vota, é uma procuração, é um mandato. Então, assim, você é meu representante, mas não vai lá fazer coisa que eu quero saber o que você está fazendo em meu nome. Então, isso acabou. Aí os caras querem devolver para um voto secreto. Só o que eles fizeram? Tomara que seja O voto impresso. secreto foi derrubado. E eles inventaram outra coisa, colocaram e aprovaram de novo. Isso torna a emenda constitucional, na minha, dentre outras coisas, inconstitucional, por uma questão processual básica. Eu concordo, mas do jeito que os caras são espertos, eles vão dizer que a inconstitucionalidade é só parcial. Mas veja, eu já... Não vai atacar todo, não vai alcançar toda a PEC. Mas eu já tenho aí, Maurício, uma perspectiva de, olha, eu tenho um bom argumento para, mediante mandado de segurança, que Lindenberg acho que já impetrou. Já judicializou. No STF, dizer, opa, peraí, para aí, mediante liminar, para esse processo legislativo. Porque o que eles querem é passar o trator. Porque se isso cai num debate público, esqueça, irmão. Ninguém vai deixar esse negócio Mas você passar, viu? porque isso é maluquice. Eu trouxe aqui o negócio só para a gente lembrar das belezuras que foram condenadas graças a essa possibilidade. Esse aqui é Natan Donadon, não sei se vocês lembram. Natan Donadon foi o primeiro, Maurício está rindo aqui. primeiro deputado federal, depois de 2001, a ser condenado. Natan Donadon, ele, tentando utilizar a ciranda recursal, na véspera do julgamento no STF, renunciou ao mandato. Porque ele renunciou no mandato, passaria a ser primeira instância
não, ele perderia o foro privilegiado, sai do STF, né? Até ele era assim, a galera fazia isso. Vou sair do mandato, mas o STF, no julgamento dele, falou o seguinte: não, senhor, você vai ser julgado aqui, não venha com essa manobra O processual. crime foi praticado durante E o aí, mandato. durante o mandato, veio a tese, né? Ele foi condenado por peculato, formação de quadrilha. Em 2019, isso aqui é um dado interessante também. 2019, você veja, 2013, 19, sei, vamos supor que ele tenha ficado preso 6 anos. Teve o indulto de Michel Temer. O Brasil, turma, já é o país da impunidade. A turma fica presa há pouco tempo. Todos aqui que eu vou mostrar, ó, aqui, ó, indultado, presidente do PL, foi outro que foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção em 2012. Tá aí. O da cueca tá aí? Valdemar Costa Neto. O da cueca eu não botei, não. Mas Valdemar Costa Neto foi que essa semana falou, deu Ele que falou próprio. golpe. Não, aqui teve Ato falho. fogo amigo. indulto presidencial em 2016. Para não dizer que é só direita, Sim. José Genuíno, Também. ex-presidente do PT, condenado por corrupção ativa em 2013, Você foi viu, indultado. você em viu que o Otávio 2015. Guedes trouxe uma coisa Quem engraçada? lutou esse aí? Aqui foi o indulto de Dilma. Volta ali no Assim, Valdemar. independentemente de ser Dilma, Temer, Bolsonaro. É da política, É do sindicato. É do sindicato da política. Catalina, galera, exato. É. Então, assim, a galera da impunidade. Vou terminar só aqui para Tá. você comentar. Ó, 2 vezes, foi em 2016 e 2020. Corrupção. Na terceira ele lavagem de pede dinheiro. música. Pede música. Eduardo Cunha. Até prisão domiciliar, que é o que deve, inclusive, acontecer com o Bolsonaro, provavelmente, são negações de saúde. Ó, Maluf, Paulo Maluf, foi preso em 2017 por lavagem de Eu dinheiro. comentei isso outro dia. Punibilidade extinta em 2023, também pelo indulto de Bolsonaro. Flor de Lis matou o marido, foi presa em 2021. Nenhum desses, ó, Daniel Silveira, o bombadão, preso em 2021, ameaça direta a ministro do STF, apologia ao AI-5, liberdade condicional desde 2024. Aí, toda essa turma ligaram a motosserra aí agora. É. Tomara que mais nosso microfone tem Tem. isolador de ruído. Você sabe que Sim, mas você ia dizer um Não, negócio. o negócio de Valdemar Costa Neto, que o Otávio Guedes me saiu com uma sensacional essa semana, ele contando que o Valdemar Costa Neto, ele não foi só transparente nesse caso. Num certo governo de Itamar Franco, durante o Carnaval, Sincerão. foi ele que levou aquela Lilian Ramos, que entrou sem calcinha e sambou do lado de Itamar Franco. Ah, foi ele? Foi ele? Foi ele que levou a Lilian Ramos. Coisas do Brasil, velho. Foi ele que falou, presidente, tem uma moça querendo te conhecer. Não sei se vocês são muito novos, Rafael e Cecília, mas vocês já viram falar desse caso. Tá aí a PEC da impunidade. Só para adicionar mais uma coisa em relação a essa PEC, até o advento dessa mudança em 2001, somente cerca de 231 casos de pedido de licença para processar deputados, somente um foi autorizado. Ou seja, a maioria, mais do que 99,5%, tudo arquivado, parado. É uma grande vantagem ser bandido. É PEC da blindagem, me dá vergonha. Acho, inclusive, que já deveria ter sido votada, na minha opinião, a impossibilidade de reeleição por mais de 2 mandatos por legislativo. Sim. Eu acho que É porque a gente vê dinastias aí, né? Sim. Ainda mais com um orçamento secreto. O Exato. sujeito está com dinheiro no bolso, dinheiro público nosso, É para o- se reeleger. É o curral eleitoral moderno, né? Barril. Tem aí o Rogério Ceni. Ah, meu Bahia. Vai falando aí que ninguém tem medo do Bahia. Você viu isso? Bahia, Você viu isso, eu Maurício? vi. De certa forma tem razão, porque não faz sentido, né? Assim, o Bahia Tem um time vai bom, ter um mas time bom e aquele jogo contra o Fluminense não me desceu. não desceu. Cara, assim, o problema do Bahia acho que é a minutagem. Jogou muito. Muito, muito mesmo. Foi um dos times que mais jogou. Eu acho que tem postura também, viu, Monza? Eu acho que, por mais que tivesse com vários desfalques, assim, o time optou por recuar. Se apequenou, né? Se apequenou. Vou escalar o William José. O William José é lento, pô. Não é para entrar no jogo que precisa de contra-ataque. Mas será que o Bahia E não o tá... Bahia não precisa ir longe, não. É minutagem, beleza. Mas ele fez, não sei se você lembra, fez a mesma coisa no Campeonato Baiano, na segunda partida contra o Vitória. Verdade. Vitória é um time pequeno, pô.
É O verdade. Vitória é um time fraco, vai ser rebaixado, é o que tudo indica. É sério, não torço por isso, não. Eu queria que continuasse na primeira divisão, mas as evidências apontam, tem menos aí de 14, acho que 14, 15 jogos, precisa fazer 45 pontos, só tem 22. Então, vai ser rebaixado. O que o Bahia fez? Recuou o time, quase perde o Campeonato Baiano por Vitória de novo. É por isso que eu digo, se apequenou, achou que 1-0 para o Fluminense era resultado. Eu fiquei chateado. O Bahia. Aqui não tem democracia quando é futebol, tá, gente? Não, futebol. Parou ali, parou aqui. No slide para aqui. Aqui todo mundo é Bahia. E aí, para Estamos fechar. chegando no final já temos a Lama de hora, mas vamos falar disso aí. Você chegou a ver essa. Não vi, cara. Eu tava curioso. Vocês me mostraram. Sabe o que é isso aí? Campanha Bem-vindo ao Turismo do Afeganistão. É a propaganda do turismo no Afeganistão. É assim mesmo. Parece sequestro, mas não é só alegria Ou a anúncio que os caras fizeram. do Estado, do Talibã. É rindo da própria Olha, miséria, né? Como é que consegue? É uma profissional espetacular, galera de comunicação. Essa é uma profissional que é mulher séria, dando. Eu teria uma crise de riso, aliás, como eu tô tendo, velho. Você tira o saco da cabeça Vai dos caras. visitar o Talibã? Eu tô louco, velho. Eu iria. Você vai? Adoraria. Pô, nada para o Afeganistão. Adoraria, botaria cheio de. Rapaz, eu não vou. Eu evito. Eu não tô querendo ir dos Estados Unidos, que eu já tô achando que é uma ditadura. Rapaz, eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que você precisa conhecer, eu já falei. Copa você é do doido. Mundo acabou com a gente, né? Tá louco pra ir pra Copa do Mundo, velho. O filho dele tem grilo, gosta dos Estados Unidos, ele dá aula todo ano nos Estados Unidos, é convidado para dar aula na faculdade dos Estados Unidos. Ele falou, rapaz, esse período agora eu prefiro não, recusou. E o cara não é contra, não estudou, morou lá, tem uma relação boa e tal. Queria terminar com isso aqui que eu achei interessante também, ó, vendo isso, esse negócio de como a turma acerta, né? BTG prevê dólar chegando a R$ 7 em 2025. Isso aqui foi dezembro do ano passado. E o dólar bateu mais baixo, né? A 4,60. Mas há uma má vontade Sim. da elite econômica aí, da elite lá, o pessoal da Faria Limer. Também Há uma certa má vontade, descolam da realidade para poder justificar. Ah, não, aqui, desculpe, o boné é diferente. A gente tá. Não, é evidente, o país tem dificuldades, O não é boné é perfeito, diferente, desculpa. mas a gente está com um dos menores índices de desemprego na história. É o menor. Por mais que tenha, modificou o método de. Mas é pequeno, a inflação é uma inflação. Tá fora da meta do Banco Central. Mas, bicho, não é uma inflação descontrolada. Teve um descontrole nos alimentos, de fato, ano passado. Mas não justifica essa taxa de juros de 15%. Os velhinhos daqui conheceram a E outra inflação coisa, a gente está num contexto conturbado mundialmente, né? Você tem guerras, guerra na Ucrânia, que é um dos celeiros alimentares do mundo, né? É complicado. E essa guerra comercial Estados Unidos e China que, de certa forma, impacta, né? Sim. Não, os Estados A Europa desacelerando. Os Estados Unidos tem acho que é um quarto da riqueza mundial, os Estados Unidos. Então, um volume de dinheiro absurdo. É óbvio que vai impactar. Mas ele também, Trump, está fazendo todo mundo se ligando e falando, oi, sumido. E aí, tudo bem? Vamos fazer negócio? Já viu a carne do Brasil como é boa? Já viu o chocolate da Suíça como é bom? É por aí, vai. O que Alexandre falou. Eles estão antecipando a derrocada dos Estados Unidos. Sim. A derrocada econômica. A militar aí é outra questão. Não quero nem pensar nesse negócio militar. Queria terminar o programa de hoje com o merchandise. Olha só que beleza. As óticas Diniz do grupo Pra Te Ver Bem, meu amigo Léo Pessil. Tem óticas Diniz em Camaçari, Laura de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho. Vai chegar com esse. Você conhece aí, Maurício? Ray-Ban Meta. Já vi a propaganda hoje. Rapaz, fiquei babando, desejando ele. Né? Vem com a câmera aqui. Sabe o que eu achei interessante? Tô louco para ele chegar para fazer um vídeo, um conteúdo com ele. Não tem ainda, ele tá chegando. Inclusive, para pré-venda, se você quiser, entre em contato aqui com o grupo Pra Te Ver Bem, é o perfil no Instagram, e já reserve o seu. Já diga, eu quero um desse. Porque isso aqui é caixa de som, tá aqui. Tá vendo esses buraquinhos aqui? Caixa de som, microfone. O que eu achei interessante é que a câmera, você pode bater foto ou filmar. Ela abre um LED que você não consegue apagar o LED. Isso é legal para privacidade.
É quando você tá para a pessoa saber que você tá filmando ela ou tá batendo uma foto. Sim. Vem com inteligência artificial, poder fazer transmissão. São duas câmeras, uma de cada lado, né? Não, não sei, acho que sim. A gente vai ter que descobrir muita coisa. E tem um botãozinho aqui que eu tô vendo que deve ser para tirar foto. É para você ligar a câmera, é isso. Pra ligar, né? Você liga com É que eu sou tamarelo ainda. Eu acho que essa daí vem com uma pulseira também, cara. Você vem com uma Eu acho pulseira que que você já vai. é exatamente, um band que já vai Um band, com a pulseira. Comando de mão. Exatamente, É isso aí, nas óticas Diniz. Maurício, obrigado, viu? Segue na minha. Valeu, pai. Valeu. Obrigado Até pelo amanhã. convite. Um prazer enorme, meu irmão. Amanhã eu comi um carurives. Né? Bora. Não, e amanhã protestar. Vamos Amanhã. protestar contra a PEC. Vamos. Sai de casa e vai pra rua, viu? Vou ter que vestir preto amanhã, vestir verde e amarelo, vestir vermelho, visto o que amanhã? Tem... É democrático, vai de qualquer coisa. Valeu! Valeu, pessoal. Vou pelado!